Bom, vamos lá. Semana passada eu tinha mencionado essa pauta de agora. E agora a gente preparou material para abordar isso do jeito que é necessário. Dia 1º de junho, uma certa missão de paz da ONU completou 20 anos. E eu acho muito difícil todo mundo aí ter ouvido falar disso. Uma coisa que a gente até teve dificuldade de encontrar matérias na mídia que abordavam esse aniversário. Infeliz, diga-se de passagem. E por que que eu abordei isso aqui no canal? Porque isso envolve o Brasil. Não é só uma notícia a nível internacional, isso envolve o Brasil muito. E pior, envolve o Brasil do governo Lula. Essa missão da ONU foi liderada pelo corpo diplomático e por militares brasileiros. Caso vocês não saibam, né, o nome dessa missão é Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti, também conhecida como MINUSTAH, que é como eu vou me referir à missão agora, tá bom? Então vou colocar aqui na tela para vocês o nosso jornal queridinho Brasil de Fato, que obviamente abordou a questão como era de se esperar. 20 anos da MINUSTAH. Alba Movimentos pede justiça por crimes cometidos pelo exército brasileiro contra haitianos. Missão desastrosa da ONU, chefiada pelo Brasil, deixou rastro de violência no Haiti que perdura até hoje. Redação do Brasil de Fato. Tem gente, aí só para responder o Nate, os haitianos falam MINUSTAH porque eles falam francês. Então o francês tem a tônica na última sílaba, né? Mas tanto faz, é um acrônimo. Então eu chamo MINUSTAH porque eu acho mais intuitivo para os brasileiros, né? Mas tanto faz o nome, gente, não importa tanto. Então o que que acontece? Vamos contar a história do que aconteceu aqui, né? Em 2004, pleno governo Lula, o Brasil começa uma intervenção militar no Haiti. E isso não só é importante porque envolve o Brasil, mas porque explica boa parte da política contemporânea brasileira. Vocês vão ver como as coisas estão amarradas aqui. Existe um motivo para você ouvir pouco sobre essa questão, tá? Sobre a MINUSTAH. O campo social-democrata não fala sobre porque foi na época do PT. E a direita não fala sobre porque envolveu as Forças Armadas. Então é conveniente para nenhum dos dois lados que estão na política institucional falarem sobre. Por isso que você ouve falar pouco. E aí, isso que a Duda falou, né? Alerta de gatilho, porque a gente vai falar de todos os tipos de violência que vocês conseguem imaginar, tá? Então, se você é sensível para certas violências, inclusive aquela que as pessoas são mais sensíveis, não escute a live, eu recomendo fortemente, tá? Dói em todo mundo, exatamente. Então, vamos lá. A gente tem que primeiro entender por que essa missão começou. Qual que é o contexto que o Haiti estava passando para que isso acontecesse. E eu quero que vocês... Tô olhando pro chat aqui. Eu quero que vocês, antes de eu explicar, chutem o porquê que a ONU fez uma missão de estabilização no Haiti. Por que que a ONU faria uma missão de estabilização em um país? Qual que é o padrão que a ONU, leia-se, os Estados Unidos, fazem para intervir militarmente em países que precisam ser estabilizados? Vocês estão aí chutando no lugar certo, né? Imperialismo, colonialismo, lucro. Vocês estão meio aí, né? Ninguém aí falou porque o país precisa ser estabilizado. Ninguém aí é ingênuo de achar que os Estados Unidos tinham boas intenções aqui. Tampouco o Brasil, porque não tinham. Digamos que estava faltando democracia no Haiti. Vamos contar a história toda. Em 1991, o Haiti elegeu um cara chamado Jean-Bertrand Aristide, que eu vou chamar daqui pra frente só de Aristide. O Aristide se tornou presidente da República em plena onda neoliberal. Ele é um padre católico ligado à teologia da libertação e ele se tornou um grande líder progressista, tá? Um grande líder progressista. E caso vocês não saibam, o Haiti tem raízes muito profundas com o cristianismo. Se vocês assistiram o meu vídeo sobre a Revolução do Haiti, vocês vão ver como o cristianismo, o catolicismo, estava enraizado no Haiti. Caso vocês queiram saber, assistam um vídeo para vocês verem como na própria Revolução do Haiti o cristianismo era importante. Inclusive, o cristianismo era muito importante para um dos maiores líderes da Revolução do Haiti, que foi o Toussaint Louverture. Então pensem, em pleno neoliberalismo, esse presidente progressista começou uma série de políticas de redistribuição de renda, que era o que o país estava mais precisando. O Haiti é um país extremamente pobre, extremamente desigual. E, como era de se esperar, as elites nacionais e internacionais começaram a ficar muito incomodadas. Logo no primeiro mandato, ele sofre um golpe, meio parecido com o Chaves. Ele sofre um golpe muito semelhante ao que aconteceu com o Chaves. Só que por conta do apoio popular, ele volta ao poder em 94 e fica até 96. Então as massas conseguiram colocar o cara de volta e reverter o golpe. Foi digamos assim, um ensaio geral para o que estaria por vir. Vai ser um Allende 2, tá mais para Chaves. Ele tá mais parecido com Chaves. O que que acontece? Ele não pode se eleger por um tempo. Depois, em 2001, ele concorre e ganha de novo. Que nem o Lula, sabe? Ganhou, depois concorreu e ganhou de novo. E o que a gente tá tentando demonstrar com esse histórico aqui é que esse cara era muito popular.
Ele era muito popular. Ele é muito popular, diga-se de passagem. Só que, em 2001, aí acontece algo muito comum quando um candidato desagrada os Estados Unidos. Começa uma maquinação a partir do imperialismo, utilizando ferramentas nacionais do Haiti, para dizer que a eleição foi fraudada. A gente viu isso em vários países da América Latina. A gente viu isso na Venezuela, como eu falei. A gente viu isso na Bolívia, com o golpe recente que aconteceu contra o Evo Morales. Essa oposição ligada ao imperialismo boicota o processo eleitoral. Tipo, o Aécio já ganhou, se recusa a reconhecer o governo e começa a maquinar um verdadeiro golpe. Isso tá lembrando alguma coisa? Gente, isso é método, tá? É um método contemporâneo do imperialismo para intervir na política nacional da América Latina. Só que no caso do Haiti, isso é um pouco mais difícil. No caso do Haiti, aconteceu uma coisa curiosa. O partido do Aristide tinha, prestem atenção nesses números, 72 dos 83 assentos na Câmara. 72 dos 83. 18 dos 19 assentos no Senado. E 89 das 115 prefeituras. O partido dele era muito poderoso, muito dominante. Não era que nem aqui no Brasil que, tipo, o Lula ganhou agora, mas a Câmara é maioria de direita. O Lula ganhou, mas a Câmara é maioria da oposição. O partido do cara era maioria em tudo. Em tudo. Então, a situação de reverter esse cenário político desfavorável pro imperialismo era mais difícil, tá? Bem mais difícil. E aí, é aqui que surge um clássico do imperialismo, que é o idiota útil que vai ser capacho do imperialismo no próprio país. Que vai ser o rosto da oposição, né? No caso do Haiti, o nome desse cara é Guy Philippe. Guy Philippe. A gente usou um professor chamado Robert Fatton, que é especializado em política haitiana, e ele descreveu esse Guy Philippe como um líder carismático com um discurso messiânico. Messiânico no sentido de, ele é predestinado a governar o país e só ele, como figura individual, pode salvar o país da, insira aqui, qualquer espantalho de extrema esquerda. Em 2004, ano da intervenção, esse cara começa a ganhar força, o Guy Philippe. Só que não era força popular. Eu mostrei aqui os números. O Aristide era muito popular no Haiti. Ele começa a ganhar força política. E como ele ganha força política? Com a polícia, com os políticos de oposição e com a elite empresarial. E, inclusive, esse próprio Guy Philippe veio da polícia. E ele tinha sido acusado de armar ataque contra a própria polícia. Isso lembra alguma coisa, gente? Um cara que veio de uma força armada, acusado de planejar um ataque contra essa própria força. Eu quero que vocês lembrem alguma coisa aí. Uma pessoa que era rejeitada pela própria corporação, né? Bolsonaro 2080, capitão bunda suja, né? Bolsonaro foi acusado da mesma coisa, tá? Ele foi expulso do exército pela mesma coisa. Então o que acontece? Por conta das, entre aspas, fraudes nas eleições. Em 2004, esse cara, Guy Philippe, muito por ser da polícia, lidera um grupo de rebeldes que toma uma das maiores cidades do Haiti, que é o Cabo Haitiano. Se você assistiu minha live sobre a história do Haiti, você vai entender por que essa cidade é tão grande lá. O Cabo Haitiano é uma das maiores cidades do país. Uma das mais importantes, inclusive. O objetivo deles era bem explícito, era derrubar o governo. E eles tinham amplo apoio da elite imperialista, tá? Amplo apoio. Só que aí acontece uma coisa curiosa. A coisa chega no impasse, não dá muito certo, principalmente por conta do apoio que o Aristide tinha. E aí, o Aristide recebe uma visita. Ele recebe uma visita de militares estadunidenses que batem na porta dele e orientam ele a voluntariamente, alerta de ironia, renunciar e deixar o país. É uma orientação, é uma coisa de amigo. Quem avisa, amigo é. Os estadunidenses, muito amigos do Aristide, batem na porta dele e orientam ele a renunciar para não haver derramamento de sangue. É uma orientação. Só que a história que ele conta é um pouco diferente. Deixa eu colocar aqui na tela. BBC. Aristide diz que foi forçado a sair do Haiti pelos Estados Unidos. A história que ele conta, gente, é uma história de um sequestro. Ele foi sequestrado e ele foi forçado a assinar um documento que legitimasse tanto a renúncia dele quanto aceitar asilo político na República Centro-Africana. E lembrem-se disso, segundo os Estados Unidos, era para, entre aspas, evitar derramamento de sangue. Evitar derramamento de sangue. Porque, claro, os estadunidenses estavam muito preocupados com o bem-estar dos haitianos. Mas muito preocupados. Bom, depois disso, o país entra numa convulsão social, porque imagina, todo mundo que votou no partido do Aristide, para Senado, para Prefeitura, para Câmara, para Presidência, ficou puto da cara. Tá? E aí, por conta dessa convulsão, a ONU decide que é hora de intervir.
para estabilizar o país. Contra o quê? Contra uma convulsão causada pelo imperialismo. Ou seja, o imperialismo vai resolver o problema que o imperialismo causou. E aqui, gente, ONU e Estados Unidos é praticamente sinônimo aqui. Praticamente sinônimo. Essa intervenção da ONU, tá? Essa da ONU é a MINUSTAH. É a MINUSTAH. Começa em junho de 2004, 6 meses depois do golpe dos Estados Unidos contra o Haiti. Só que aí a coisa fica interessante. A MINUSTAH é uma missão liderada pelo Brasil e pelo Chile. O corpo político é liderado pelo Chile, o corpo militar é liderado pelo Brasil. E dentro da MINUSTAH tinha militares de vários países latinos. Argentina, Bolívia, Equador, Uruguai, dentre outros, tá? Qual que era o objetivo da MINUSTAH? Entre aspas, conter o perigo que o Haiti apresentava para a estabilidade da região, proteger os processos eleitorais, restaurar a lei e a ordem. Vamos passo a passo. O perigo que o Haiti apresentava para a estabilidade da região, ou seja, eleger políticos de esquerda. Proteger os processos eleitorais de elegerem políticos de esquerda. Restaurar a lei e a ordem. Conter a revolta popular. Tô traduzindo aqui para bom português. Essa missão contou com 6 mil soldados, capacetes azuis da ONU, liderados pelo Brasil. Soldados de várias nacionalidades, né? Muito bonito, muito gostoso, muito nobre. Gente, essa missão foi uma atrocidade. Ela foi uma atrocidade. E eu tô falando sobre ela aqui porque ela não é mencionada com frequência. Vamos começar do começo. A MINUSTAH foi marcada por chacinas contra o povo haitiano. Chacinas. A primeira acontece menos de um ano depois. Ela fica conhecida como Operação Punho de Ferro. Existe uma favela no Haiti chamada Cité Soleil, que é a Cidade do Sol. É uma favela de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. Segundo os militares, a operação buscava matar um gangster. Tá, um gangster, que era o Dredd Vilme. Qual que é o resultado? 22 mil balas disparadas e 27 civis mortos, incluindo mulheres e crianças. O militar brasileiro que estava encarregado dessa missão disse o seguinte, abre aspas, eu não tenho dúvida que diante da atitude das gangues de utilizarem mulheres e crianças como escudos humanos para se protegerem, podem ter acontecido efeitos colaterais, mas se aconteceram, foram mínimos. Ou seja, se um criminoso pega a tua mãe e usa como escudo, o exército brasileiro não tem escolha senão atirar na tua mãe. Onde vocês ouviram isso recentemente? Talvez no Oriente Médio, talvez num país chamado Palestina. Israelizou, tá? Ele israelizou. Só que fica mais interessante, porque o nome desse militar encarregado é Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que é conhecido por todos vocês como General Heleno. O General Heleno era o líder militar da MINUSTAH. Caso vocês não lembrem de onde vocês ouviram esse nome, o General Heleno foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança do Bolsonaro. E aí vocês entendem onde eu tô querendo chegar? Por que que isso aqui é importante pra gente entender a política contemporânea? E talvez não esteja muito claro qual que é a gravidade da situação. Vamos deixar bem claro. A MINUSTAH usou as favelas haitianas como laboratório de missões militares para as favelas do Brasil. Essa missão Punho de Ferro, essa operação Punho de Ferro, foi um ensaio para as operações militares dentro das favelas do Rio de Janeiro. É isso que está acontecendo aqui. E não foi a única. Por que no Haiti? Segundo os militares que estavam operando no Haiti, as tropas das Nações Unidas têm um nível de liberdade que não se tem no Brasil. O que eles querem dizer com nível de liberdade? Eles literalmente estão dizendo que no Haiti tá liberado matar que não tem consequência. Pensa que esses caras estão falando que aqui no Brasil tem pouca liberdade para matar, tá? Pouca. Imagina esses caras no Haiti. Imagina esse cara se sentindo livre. Não se enganem aqui. O exército aprendeu as táticas contemporâneas de operação nas favelas do Rio, matando haitianos. Matando haitianos. Esse é o legado que o país deixa no Haiti. O Heleno sai da MINUSTAH com uma carta ridícula, dizendo que ele discorda da tática, tá? Dizendo que a ONU não tá preparada e não tá equipada. Cínico, filho da puta. Só que as atrocidades não param com a saída do Heleno. De jeito nenhum, o Heleno era só um peão dentro dessa jogada. A própria ONU, depois de um ponto, tá? Disse que estava investigando as tropas brasileiras por conta de... Aí é aviso de gatilho, tá? De abuso sexual. Esse aqui é o segundo ponto, tá? Primeiro ponto, utilizar as favelas haitianas como laboratório para operações nas favelas brasileiras. Segundo ponto, abuso sexual de mulheres e crianças haitianas. A ONU começou a investigar o Brasil, a própria ONU. Uma das coisas que a ONU revelou é que
tropas brasileiras estavam oferecendo comida em troca de sexo. O que acontece? O exército brasileiro não liga para essa denúncia. Pensem, gente, se o exército brasileiro não reconhece os crimes da ditadura aqui, imagina os crimes que aconteceram em outro país. Ô, caramba. A câmera tava indo bem até agora, né? Eu tava confiando nela, acho que eu chacoalhei a mesa. Vamos lá. O exército brasileiro não reconhece esses crimes até hoje. Não reconhece. E isso é importante porque a ONU não faz nada. A ONU não tem mecanismos para fazer nada. Esses soldados teriam que ser julgados nos seus próprios países. O Brasil olhou e falou, não tem denúncia nenhuma. O embaixador do Brasil no Haiti falou o seguinte, não tenho nenhuma informação sobre abuso sexual por tropas brasileiras. Ao contrário, só tenho informações sobre o comportamento exemplar dos soldados brasileiros na MINUSTAH. Não aconteceu e nunca vai acontecer. Ninguém foi responsabilizado, nenhum soldado foi julgado. Na notícia da Associated Press, que a gente estava usando como referência, tem o caso de uma menina de 16 anos que engravidou vítima de estupro de brasileiros. E essa mesma menina diz que testemunhou nesse mesmo dia estupro de outras 3 meninas. Tô dando um exemplo aqui, tá? A gente tem inúmeras denúncias, inúmeras. Então, nós temos chacinas em favelas, abuso sexual, e aí a gente vai para uma última atrocidade aqui, para concluir o legado do Brasil. Estupros, cólera e 30 mil mortos. Conheça o legado da MINUSTAH no Haiti. Vamos falar agora sobre a epidemia de cólera. Então, o que acontece? Em 2010, caso vocês não saibam, aconteceu um terremoto terrível no Haiti. Terrível. Que sepultou o que restou do Estado haitiano. Eu lembro disso muito bem porque eu tinha... Em 2010 eu tinha lá meus 16 anos, uma coisa assim. E foi uma coisa que foi notícia assim pelo ano todo. E isso agravou muito a situação catastrófica que a MINUSTAH já estava causando no país. Só que junto com o terremoto veio uma epidemia de cólera. E a gente tem várias evidências de que essa epidemia veio trazida pelas tropas da MINUSTAH. Ban pede desculpas pelo cólera no Haiti e anuncia novo plano de combate. Ban é o Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU. Isso foi de 2010 para 2016. Demorou 6 anos para a ONU pedir desculpas. E assim, depois que inventaram desculpa, ninguém nunca mais morreu, né? A doença afeta, gente, 10% da população do país. 10% da população do Haiti foi afetada pela cólera. Vocês conseguem imaginar isso transposto para o Brasil? Quanto que é 10% do Brasil? Seus 25 milhões de pessoas? A cólera matou 9 mil pessoas no Haiti. 9 mil. E é possível que isso esteja subnotificado. A gente não tem certeza. Exatamente, tudo isso para conter um presidente que era um padre progressista. Só. A ONU condenou o Haiti à desgraça. A ONU tem massacrado o Haiti há 20 anos, gente. Com o Brasil envolvido. Bom, final da MINUSTAH, tá? Saldo. 30 mil mortos. 2 mil vítimas de abuso sexual. Registradas. Incluindo 300 crianças. Lembra que os Estados Unidos falou que o Aristide tinha que renunciar para não ter derramamento de sangue? O que aconteceu aqui? Isso aqui não é derramamento de sangue. Eu espero de verdade que de uma vez por todas isso aqui sepulte qualquer visão positiva que qualquer um de vocês tenha sobre a ONU. A ONU é um braço do imperialismo, ela age em favor do imperialismo e ela não serve para nada além disso. O que o Brasil queria com isso? É uma excelente pergunta para fazer pro Lula. Vamos passar pro governo Bolsonaro, né? Alvo de críticas, operação no Haiti virou glória de ministro de Bolsonaro. Antes mesmo do Bolsonaro assumir como presidente, ele já tinha anunciado o Heleno como ministro. E não foi apesar da MINUSTAH, foi por causa dela. O Heleno ganhou o cargo de ministro por causa da atuação dele no Haiti. Por causa. Segundo Bolsonaro, os militares que atuaram no Haiti deveriam, entre aspas, combater a violência no Brasil com os métodos empregados em Porto Príncipe, capital do Haiti. Porque o Heleno não foi o único. Outros militares foram empregados pelo Bolsonaro também. O que o Bolsonaro falou? Abre aspas, estamos em guerra. O Haiti também estava em guerra. No Haiti, a regra era, você encontra um elemento com uma arma, você atira e depois você vê o que aconteceu. Você resolve o problema, fecha aspas. Ou seja, vocês achavam que a ditadura militar era a única atrocidade que o Bolsonaro tinha orgulho? Tem outra atrocidade cometida pelas Forças Armadas muito mais recente que o Bolsonaro também tem orgulho. Então, novamente, esse é o legado que o Brasil deixa no Haiti. Completou 20 anos agora e vocês raramente vão ver a esquerda progressista falando isso, porque como é que a gente explica isso acontecer em pleno governo Lula e Dilma? A postura dos governos petistas, vou ser justo com a Dilma, tá? A postura do governo Lula com os militares é o ovo da serpente, tá, gente? É o ovo da serpente. O Brasil tem um histórico de golpes militares que aconteceram muito porque os militares não foram devidamente punidos pelas suas tentativas de golpe.
As Forças Armadas brasileiras agem como um corpo político apartado e autônomo. Enquanto o Brasil continuar tratando as suas Forças Armadas como um corpo político autônomo, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Beleza? Tá. Sem querer passar pano pro Lula, mas acho que ele tá refém, tá engessado pelos milicos do Congresso. Capital financeiro, acho que é isso, né? Mídia, nem o Ministério ele conseguiu escolher, essa equipe foi imposta. Eu entendo, mas deixa eu te perguntar uma coisa, e é genuíno. Qual que é a solução, então? Você acha que a gente tá fadado a ficar nessa situação pra sempre? Você acha que o Brasil vai ser sempre refém da extrema-direita, das Forças Armadas, do capital financeiro? O que a gente poderia ter feito? Melhor, o que o PT poderia ter feito? Eu não tô nem falando Lula, tô falando do partido. Essa é a pergunta que deve ser feita. Tudo bem, com a via que o PT escolheu pra governar, ele tá refém. Isso é fato. Isso não vem muito da convicção do Lula. O Lula não é fanboy das Forças Armadas tal qual o Bolsonaro era. De fato, o Lula se coloca como refém em troca da suposta governabilidade. Mas o que essa governabilidade nos trouxe e está nos trazendo agora? A equipe imposta? A equipe foi imposta. Ela foi imposta. Em troca desse toma lá da cá de conciliação de classes. Em troca de migalhas, exatamente. O que eu tento demonstrar aqui no canal o tempo todo é que esse modelo social-democrata já se esgotou. Ele já nasceu esgotado, né? Mas agora tá evidente as limitações dele. Pois é, quem abre mão da pauta máxima pela pauta mínima fica sem pauta nenhuma. Isso é uma frase que é muito verdade agora. Então eu entendo. A gente pode parar de pessoalizar isso no Lula. Mas a questão é, essa postura teve consequências. Tem consequências. Na minha leitura, terá consequências. Porque na minha leitura, a extrema-direita tá arquitetando um próximo golpe. Se ela vai conseguir ou não é outra história, mas ela tá arquitetando um próximo golpe. A extrema-direita tá buscando no exterior justamente o que ela não teve na tentativa de golpe do 8 de janeiro, que é apoio internacional. Tem chance de um ANCAP Milei brasileiro em 2026? Eu acho que em 2026 agora tá evidente pra mim, vai ser o Tarcísio. E foi o que eu falei, o Tarcísio é o Bolsonaro que quando come farofa põe dentro da boca e não no colo. É só a diferença dele, sabe? Aí eu pergunto pra vocês, como que o PT utilizou a sua organização de massas pra conter o avanço do fascismo? Eu até reformulo a pergunta. Como que o PT tem usado a sua organização de massas? Porque tem. Contra o avanço do fascismo. Como? Me diz. Vocês entendem onde eu tô querendo chegar? Claro que o Lula tá, entre aspas, refém. Porque sem movimento de massas, ele fica refém de quem detém os meios de produção. Ele fica refém da burguesia. O poder político emana do poder econômico. E o poder econômico não tá na mão dele. A militância tá dizendo volta pro PT Tarcísio, exato. É isso que a militância tá dizendo. Eu discordo disso aqui. O PT perdeu as massas. Discordo. O PT abandonou as massas. Discordo. Abandono de propósito. Isso é que eu tô querendo dizer pra vocês. E, gente, eu vou ser atacado visceralmente por petistas depois de falar isso tudo. Mas eu, sinceramente, eu quero que se foda. Do fundo do meu coração, eu quero que se foda. Ultimamente, eu tenho sido mais atacado por petistas do que pela direita, pra vocês terem uma ideia. Cara, ser petista na situação é uma coisa muito complicada, viu? Muito complicada. Literalmente, qualquer coisa que a gente fala é encarada como, então você preferiu o Bolsonaro. Eu achei que eu deveria responder a questão do Lula tá refém. Estar refém é uma escolha deliberada, entende? E que tá se esgotando rapidamente. Inclusive, falando sobre essa questão do PT, essa PL aí do estupro, a extrema-direita já sinalizou que é um teste ao Lula. Eles estão testando o quanto o Lula tá disposto a conciliar. Aí vocês veem, isso tudo em troca de governabilidade. Que governabilidade?